Olá, tudo bem? Está começando mais uma edição do M Entrevista, o seu podcast de política do Estado de Minas e do Portal AI, dessa vez em edição virtual. E agora, hoje, a gente dá continuidade àquela nossa série que você já se acostumou aqui no canal do AI, no YouTube, de bate-papo com os deputados federais eleitos por Minas Gerais. Eu sou Guilherme Peixoto, repórter de política do Estado de Minas, e o nosso convidado de hoje é o deputado federal Paulo Abiakel, do PSDB, e presidente do Diretório Tucano em Minas. Tudo bem, deputado? Um prazer tê-lo aqui. Prazer é todo meu, Guilherme. Obrigado pelo convite, um abraço a você, já meu velho amigo, repórter aí que sempre me entrevista, e também ao Passarinho que nos acompanha, um abraço grande também, e a todos os que nos assistem, em especial um abraço a todos os que estão conosco nesse momento. Deputado, vamos começar o nosso bate-papo com uma pergunta que parece simples, mas é ampla. Qual vai ser a prioridade deste seu novo mandato na Câmara dos Deputados? Só pode dizer um tema, hein? Não, veja, serão as mesmas dos meus outros mandatos. Em primeiro lugar, a defesa dos interesses de Minas Gerais, é claro, os interesses do nosso país e das cidades mineiras que eu represento. Fazendo isso através da obtenção de recursos federais, de investimentos federais nas cidades, melhorando a vida das cidades, sobretudo das cidades mais carentes. Isso numa vertente. Na outra, que é, obviamente, o trabalho de todo parlamentar, dedicado, trabalhar na elaboração das leis no Congresso Nacional, dar os pareceres. Como eu falava, então, na primeira vertente, defender os interesses de Minas, defender os interesses das cidades mineiras que eu represento, em última análise, defender os interesses do nosso país, é claro, em especial buscando os investimentos necessários para as cidades mais carentes, fazendo obras. Cabe dizer aqui que uma das principais funções do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, é votar a lei do orçamento. E é através da lei do orçamento que nós conseguimos, então, enviar recursos federais para investimentos nas cidades mais distantes, mais remotas. Na segunda vertente, trabalhar fortemente no trabalho parlamentar, atividade legislativa, não só discutindo as leis que são propostas, dando pareceres, e eu dou muitos, leis que são propostas pelos meus pares, participando dos grandes debates nacionais, das grandes discussões nacionais. Então, o trabalho parlamentar é esse. Numa vertente, por um lado, ser atuante na atividade legislativa, fazendo parte da atividade legislativa o trabalho de obter as discussões junto ao orçamento da União para os investimentos em Minas, especialmente nas cidades mais carentes. O senhor falou muito sobre essa questão de obtenção de investimentos, e a gente sabe que Minas Gerais tem uma bancada articulada com os 53 deputados, um coordenador nessa legislatura, né? O deputado Diego Andrade ocupou esse posto. O que o senhor acha, deputado, em termos de pautas? Que pautas, na visão do senhor, são capazes de unificar esse grupo de deputados em prol de um interesse único, um trabalho conjunto de todos os 53? Em primeiro lugar, veja, um olho no guiso, outro olho no gato. Belo Horizonte precisa de investimentos vultosos. Nós temos a demanda do metrô, do anel rodoviário, que, enfim, precisamos de resolver rapidamente, mas principalmente o transporte metroviário. Temos o problema das enchentes. Portanto, Belo Horizonte, capital mineira, tem uma pauta que ela é de consenso entre os deputados federais, mesmo aqueles que são de outras regiões do Estado, são do norte de Minas ou do Triângulo, eles compreendem que a capital do Estado precisa de uma injeção de investimentos. Essa é uma pauta. Mas a outra pauta, que é a da melhoria das estradas federais, é também de grande importância. Todos sabem o quanto é dolorido o problema da BR-381, a chamada rodovia da morte.
em última análise, a duplicação das rodovias federais no trecho de Minas Gerais. Minas, quero lembrar, nem precisa, mas é bom sempre refletir sobre isso, Minas é uma espécie de síntese do Brasil, é o coração do país. Por Minas passam todas as artérias, para usar aí uma imagem figurada, já que eu estou falando em coração do país. As artérias são as estradas federais, que passam por Minas. Norte-Sul, Leste-Oeste. 262, 116, algumas rodovias no Triângulo Mineiro. Então, Minas também precisa de investimentos na malha rodoviária. Agora, isso também é um consenso na bancada. Agora, há também uma necessidade cada vez maior de fazer investimento nas cidades do interior do Estado. Cidades que estavam, até alguns anos atrás, entrando, muitas delas, em estado de atraso social, uma dívida social muito grande. O que eu chamo de dívida social? Falta de infraestrutura, falta de tratamento de esgoto, falta de tratamento de água. Tem muitas cidades no interior remoto de Minas Gerais que precisam de investimentos dessa natureza. É bem verdade que nos últimos 2, 3 anos, graças a esse novo modelo de envio de recursos federais para o interior do Brasil, a situação melhorou. Só se refere àquelas emendas PIX? É uma delas, porque a Caixa Econômica Federal, que é digamos, o intermediário do repasse dos recursos, atrasava muito o envio dos recursos entre Brasília e o destino final, que era a cidade. Então, sim, a transferência direta, como nós chamamos aqui, foi um dos fatores para melhorar o nível de investimento, e o tão discutido orçamento secreto, que, embora com os defeitos que eu até admito que precisam de ser corrigidos, dando maior transparência a esses recursos, fato é que o orçamento secreto, como assim se apelidou, ele é, na verdade, uma ampliação das emendas impositivas, de tal sorte que o recurso saia da concentração do governo federal e vá para os municípios, sobretudo os municípios menores. Esse nome um tanto pejorativo, e depois a gente pode falar sobre isso, na verdade traduz apenas uma ampliação de repasse dos recursos que ficam em poderio do governo federal, enviando para os municípios através de deputados e senadores. Foi apelidado de secreto porque talvez, de fato, precise de uma maior transparência. Mas tão logo o recurso chega ao município, ele entra no Transparência Brasil. Então, portanto, não há nada de errado. Ele tem um apelido ruim, tem essa denotação um tanto pejorativa, mas efetivamente tem servido para impulsionar muito o desenvolvimento das cidades do interior de todo o Brasil. Deputado, nós vamos falar aqui também de política partidária, mas antes disso, aproveitando esse clima de fim de um ano, início de outro, queria tratar de um tema que teve em pauta aqui em Minas Gerais durante praticamente o ano todo, a mineração. Houve aquele caso da liberação para exploração de uma área da Serra do Curral, né, por parte da Tamisa, e veio logo à memória, né, ainda que involuntariamente, os casos de Brumadinho, de Mariana. Quer dizer, foi um assunto que dominou, inclusive, a pauta da eleição. Acredito que tem, inclusive, influenciado no rumo de sua campanha. O senhor, como que o senhor avalia essa relação entre Minas Gerais e a mineração? O senhor acha que há uma dependência excessiva? Acha que é preciso buscar fontes alternativas de recursos? É claro que a diversificação das fontes de receita para o Estado de Minas Gerais precisam de ser, obviamente, uma preocupação permanente. Mas eu creio que a discussão sobre a questão da mineração tem evoluído
e evoluiu, infelizmente, com maior velocidade depois das duas catástrofes que você se referiu. Mas nós temos, hoje, podemos dizer, já um avanço razoável, ainda precisamos de fazer outros, no sentido de fazer com que as áreas onde ocorreram a mineração possam ser reflorestadas, possam ser recuperadas, para que não fique como herança da mineração um estado com uma topografia danificada em razão da mineração. Portanto, é preciso evoluir bastante nesse sentido, a recuperação das áreas que foram um dia objeto de minerações de grande porte, de médio porte, de pequeno porte. No quesito segurança, eu tenho a impressão que essas catástrofes e os seus ensinamentos e as suas lições trouxeram legislações novas e, portanto, segurança maior. Mas é claro, você tem toda a razão, Minas tem que ter outras atividades econômicas. Mas tem, né? Nós temos o agronegócio, nós temos o agronegócio cada vez em maior expansão, a energia solar no norte de Minas, cada vez em maior também expansão, a atividade industrial muito forte também, ampliando. Agora, para incrementar isso, nós temos que ter um sistema rodoviário melhor, um sistema ferroviário melhor, nós temos que ter energia elétrica melhor e nós temos que ter também uma máquina pública mais eficiente. E, sobretudo, temos que ter um pacto entre os estados no campo fiscal, porque Minas perdeu indústrias em razão de benefícios fiscais oferecidos por outros estados. Isso se refere a Lei Candir? É Lei Candir, mas também é preciso que Minas contribua para uma reforma tributária que preveja uma sistemática que um estado não faça uma competição com outro estado. Tem que haver um tratamento adequado em relação a isso, porque você tem estados diferentes dos outros. Vamos aqui usar um exemplo. O Espírito Santo é um estado geograficamente menor, uma população menor, que pode se dar o luxo de dar descontos tributários, descontos fiscais, tornando, portanto, mais atrativo. Por quê? Porque a equação econômica do Espírito Santo é completamente diferente da equação econômica do estado de Minas Gerais, que não pode se dar o luxo de prescindir da arrecadação dos impostos estaduais, tanto quanto pode um estado menor, que tem talvez até sobra maior de recursos. Então, agora, eu parto do seguinte princípio. São Paulo teve uma imensa aceleração industrial há 40 anos atrás, 30 anos atrás. Por quê? Porque teve condições de se organizar, sob o ponto de vista da infraestrutura, que foi objeto de atração de grandes indústrias. Então, no momento em que nós tivemos a BR-116, a 262, a 381 e tantas outras estradas federais de Minas duplicadas e uma boa estrutura ferroviária, Minas poderá dar um imenso salto de desenvolvimento. O que precisa para isso? Precisa de investimentos federais também, porque Minas, com os recursos estaduais, também não tem condição de arcar com esse compromisso, até porque as estradas são federais. Deputado, agora falando um pouco sobre o PSDB, recentemente eu li uma entrevista do Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, em que ele disse que o partido perdeu um pouco da identidade. O senhor concorda com isso? Não, não acho que tenha perdido a identidade. Eu acho que houve uma mudança geracional, né? Obviamente, os grandes nomes da fundação do partido estão hoje se aposentando, como José Serra, Fernando Henrique Cardoso e tantos outros, né? Aloysio Nunes Ferreira, e, portanto, há uma nova geração de membros do PSDB. Esse é um aspecto. O outro aspecto é que nós estamos vivendo um período de polarização, né, entre a esquerda e a direita. E o PSDB sempre foi um partido de centro. Por isso,
perdeu um pouco o seu espaço, diminuiu de tamanho. Mas olha, Guilherme, e ouvinte, e assistente, a política é muito dinâmica e muda sempre. Nós, quando estivemos na presidência da República, num governo em que o país deu certo, que foi o governo Fernando Henrique Cardoso, nós sabíamos que éramos um ciclo, que esse ciclo se encerraria em algum momento. Nenhum democrata acha que vai se eternizar no poder. E veio o período petista, pouco maior, foram 3 governos e mais 2 anos da presidente Dilma, né? 2 governos do Lula, 1 de Dilma, mais 2 anos de Dilma no quarto, e o país foi experimentar um governante da direita, num ciclo de 4 anos. Nada impede que o Centro Democrático, não confundir com o Centrão, não tem nada a ver, o Centro Democrático, que tem como o PSDB como um partido central, eu diria até como quase uma coluna vertebral do Centro Democrático, nada impede que ele seja chamado a apresentar um nome daqui a 4 anos, ou daqui a 8 anos, e volte a governar o país. Da mesma maneira, em Minas. Eu, em regra geral, concordo com as colocações do governador Eduardo Leite, a quem tenho grande respeito e tenho uma grande admiração pelo seu trabalho, pelas suas ideias. Espero que ele presida o PSDB a partir do ano que vem, como tem sido já praticamente ajustado entre as forças políticas do PSDB. Mas eu diria que é mais uma decorrência da polarização e da mudança geracional do que propriamente uma mudança de identidade. O senhor citou Minas Gerais nessa resposta, deputado. Em Minas, o partido lançou uma candidatura própria com o Marcos Pestana e o Paulo Brandt, e o partido não teve um bom desempenho, né? Ficou ali perto de 1%. A que o senhor atribui esse número e o que fazer para reverter esse quadro? O Aécio Neves recentemente disse, por exemplo, que o PSDB estava se preparando para voltar a governar Minas. Eu falei ontem também, numa entrevista que dei, no mesmo sentido. Eu atribuo esta possibilidade de voltar a governar Minas à dinâmica do processo político que permite com que, da mesma maneira que eu citei as transformações no governo federal, vou falar de Minas. Nós tivemos um ciclo em Minas muito virtuoso. Foram 12 anos de governos do PSDB. Era natural que, ao fim dele, o eleitorado mineiro preferisse o partido antagonista. No caso, foi o PT com Fernando Pimentel. Ao fim do ciclo do Fernando Pimentel, de 4 anos, o eleitor mineiro, ao invés de desejar o retorno do PSDB, optou por um novo modelo de gestão. E começa, então, o período do governador Romeu Zema. Romeu Zema, por melhor governador que venha a ser, julgado pela história, enfim, não vai se eternizar no governo. Tem dia para terminar. Ele até pode tentar fazer o sucessor, mas esse também não vai ficar eternamente lá se ganhar. Logo, nós estaremos em campo para disputar as eleições em todas elas, de 4 em 4 anos. Bom, o desempenho do PSDB na última eleição era natural que fosse pequeno, e nós não tínhamos expectativa de que fosse diferente. Havia uma polarização, tal qual no cenário nacional, entre o PT e o lulismo e o bolsonarismo. Em Minas, da mesma maneira, isso se repetiu. Como isso se repetiu também em São Paulo e em tantos outros estados brasileiros, espremendo a terceira alternativa. Em São Paulo, o PSDB viveu do mesmo mal, né? Experimentou o mesmo problema. E sabe, Guilherme, isso é absolutamente normal na política, sabe? Bom, eu não sou desse tempo, mas conheço a história.
No passado, a UDN disputava com o PSD, depois o MDB com a Arena, depois começou a fase da multiplicação de partidos. Nós retornamos um pouco ao passado com a bipolarização, o que não quer dizer que amanhã nós não estejamos à frente de um desses polos, ou numa outra hipótese, que num fracionamento nós possamos ser uma terceira via. Fato é que é inevitável. As coisas vão. Ninguém fica eternamente sentado na cadeira de governador e, é claro, quem tem serviço prestado, como é o caso do PSDB, quem fez grandes governos, como é o caso do PSDB, quem fez grandes obras, como é o caso do PSDB, quem tem bons nomes, como é o caso do PSDB, sempre estará se preparando para disputar as semifinais da Copa do Mundo. Deputado, a gente já está caminhando para o fim. Para a gente terminar, eu queria ainda mantendo em Minas, o PSDB ainda nessa esteira da candidatura própria, né? Houve uma certa fratura na relação com o governador Romeu Zema, tanto que houve, né, o isolamento político do vice-governador Paulo Brandt, e o partido esteve na base aliada a Zema nesse primeiro governo. Aí veio a candidatura própria. Para o segundo mandato do Zema, qual que é a expectativa do senhor? É o PSDB estar ao lado do Zema de novo, ajudando-o a governar? Eu, por hora, desejo ao governador Zema muito sucesso na sua gestão. E faço de público um reconhecimento de que ele tem feito um bom trabalho, tem organizado o Estado, e é um homem absolutamente sério, e, portanto, desejo que ele faça um excelente governo. Nós não nos esconderemos e não nos furtaremos a contribuir para que isso aconteça de forma nenhuma, como fizemos no primeiro governo. A pequena distensão que houve na relação política se deveu, em grande parte, ao fato de que o partido dele desejou algo bastante inovador, ou, para não dizer bastante, algo bastante estranho à política mineira, que era escolher um nome estranho às nossas relações, como se nosso fosse, para ocupar a vice-governadoria em nosso nome. Nós tentamos explicar isso ao governador Zema, que isso não existia na cartilha da boa política. Só para o ouvinte entender, para o espectador entender, só está se referindo àquela costura que tentou emplacar o Eduardo Costa, jornalista, como vice. Não quero polemizar, tenho o maior respeito pelo jornalista Eduardo Costa enfim, acho que ele é um grande profissional, mas, de fato, quando nos foi feita essa colocação, nós explicamos ao governador que não tínhamos como levar essa possibilidade adiante, porque tínhamos um compromisso com o vice-governador, atualmente ainda no exercício do cargo, Paulo Brandt, e ficaria, no mínimo, muito deselegante com o Paulo Brandt fazer isso. E já tinha também, na outra hipótese, a possibilidade da candidatura do Pestana, já colocado, inclusive, já desejando ser candidato. Então, nós fizemos essa explicação ao governador Zema de que, infelizmente, não tínhamos condições de atendê-lo nesta solicitação. Nada contra, repito, os nomes aqui citados, mas acho que isso já está superado e nós não temos nenhuma intenção de participar do governo, não temos. Nós queremos, quando nada, contribuir, seja de que forma for, com ideias e com a nossa experiência para o êxito, não do governo, mas o êxito de todas as políticas de Estado que sejam boas para Minas Gerais.
e contribuir em Brasília, principalmente para os investimentos federais chegarem a Minas. Algo que eu acho que falta uma voz mais ativa do governador do Estado no processo decisório de Brasília. Mas acho até que ele está buscando se adaptar a ser um líder político, algo que ele, curiosamente, não gostava de ser, né? Mas parece que está agora se colocando mais, vestindo mais, né? O figurino do líder político. Embora parece que o Partido Novo não se sinta muito à vontade fazendo política, né? Mas é política desde desde o início da civilização no mundo, sempre existiu, né? Não é possível. Não tem como não fazer, né? Queria entender, eu sei que o nosso tempo está estourado já, mas é inevitável fazer uma última pergunta com base nessa sua resposta anterior. O senhor falou de sentir falta dessa voz de Minas nos grandes processos decisórios. O senhor pode citar exemplos de onde essa voz faltou? O governador de Minas Gerais tem sempre que ser ouvido pelo presidente da República. Me lembro bem, Juscelino, quando foi governador de Minas, saiu. Os presidentes da República vinham a Minas pedir a opinião dele, saber se ele estava de acordo com as grandes decisões que o presidente da República de época tinha que tomar. Isso aconteceu também com o Tancredo Neves, isso aconteceu com o Itamar Franco, isso aconteceu com o Aécio Neves. Não era nem o governador de Minas que ia a Brasília, era o presidente da República que vinha aqui, no Palácio da Liberdade, perguntar se Minas estava de acordo. Eu, sinceramente, não sei se isso está acontecendo nos últimos 4 anos. Não sei nem se o presidente da República veio aqui, a não ser para fazer a presença em momentos de catástrofe, enchentes e etc. Mas veio muito rápido. Eu acho que é preciso a voz de Minas ser mais efetiva, respeitada no processo de decisório. Eu vejo isso acontecer e vi isso acontecer com São Paulo, com o Rio de Janeiro. A gente que está aqui acompanhando os grandes fatos nacionais. Ninguém toma decisão nenhuma sem ouvir o governador de São Paulo. Isso é um fato. O governador da Bahia, daqui para frente, vai ter voz importante no governo do Lula. E por aí vai. Então, eu acho que o PSDB pode ser, quando nada, útil para fazer com que Minas seja mais ouvida. Mas, para isso, também é preciso o governador cumprir a sua parte. Mas, da nossa parte, o PSDB, eu como presidente estadual da sigla, o governador Zema pode ter certeza que nós temos por ele um enorme respeito, uma grande simpatia, e mais uma simpatia, inclusive, de minha parte pessoal, também enorme. Devo dizer que ele pode ter conosco a certeza de que desejamos que ele tenha muito êxito e estamos prontos para ajudá-lo em tudo que pudermos para que ele possa trazer a Minas a solução dos problemas do Estado. Ele tenha em nós o desejo sincero de muito êxito, muito êxito. Até começar o processo eleitoral de 2026, quando aí, então, nós talvez possamos estar disputando a eleição. Um contra o outro, né? Isso quer dizer? Sim. Adversário. Ou juntos, não sei. Ou quem sabe juntos, não sei. Pois quem sabe o Partido Novo não vem com o PSDB numa chapa. Todas as possibilidades são admitidas. O PSDB tem pretensão de ter um candidato próprio ao governo do Estado. E, quem sabe, não sei quem serão os partidos que virão conosco, mas nós estamos nos preparando para isso. Tá certo, deputado. Obrigado. Não temos, com o Novo, nenhum tipo de veto para tê-los conosco na nossa chapa. Corretíssimo. Tá certo, deputado. Obrigado. Aí alguém haverá de dizer, o Novo acabou de ganhar a eleição e o PSDB teve um desempenho pequeno e o presidente do partido está
sendo muito otimista. Não, as coisas mudam muito na política. Política Mudam, como nuvem. mudam demais, mudam como nuvem no céu, cada hora está de um jeito, não é mesmo? Quem diria há 2 anos atrás que o Lula estaria hoje enviando convite para os parlamentares para a sua posse no dia 1º de janeiro? As coisas mudam numa velocidade incrível. Tá certo, deputado. Obrigado pela presença aqui no AM Entrevista. Valeu demais pelo bate-papo. Fluiu bem, né? Valeu demais, mesmo virtualmente. Um abraço ao senhor, viu? Obrigado, você é um grande entrevistador, por isso que fluiu bem. Não é o entrevistador que é Obrigado. bom. O entrevistado, não é o entrevistado que é bom, não, é o entrevistador. Obrigado, deputado. Se eu quiser deixar uma mensagem ao nosso espectador, o espaço está aberto. Não, eu deixo um abraço, tenho a certeza de que a boa política prevalece, há de prevalecer, e nós haveremos de ter dias melhores, país mais pacificado, as coisas mais bem organizadas. Eu sou um otimista, tenho que ser, tenho que acreditar. O Brasil ainda se tornará um país que vai pagar a sua dívida social. Quando eu digo isso, digo melhorar a vida dos brasileiros, melhorar a vida dos mais carentes, melhorar a vida das cidades que precisam e diminuir a corrupção, diminuir a violência. Eu, pelo menos, tenho trabalhado muito em todas essas direções. Tá certo, deputado. Obrigado. Obrigado a você também que nos acompanhou nessa edição do EM Entrevista. Nós vamos ficando por aqui, mas o canal do Portal AI segue no ar para que você desfrute dos nossos conteúdos. Tá legal? Obrigado, um abraço. Tchau, tchau.